Hoje é um prazer estar aqui conversando com o meu eterno mestre, foi Obrigado. orientador do doutorado, professor Joel Dutra, que dispensa apresentação, mas eu vou seguir o protocolo. O professor Joel é professor livre-docente da Universidade de São Paulo, autor de 13 livros maravilhosos, e é uma referência do Brasil na área de gestão de pessoas, gestão por competência, carreira, desenvolvimento de liderança, e assim vai. O professor Joel ele é conhecido na USP como um dos que tem mais talento em fazer ponte teoria e prática. Mas eu vou ousar dizer que ele, na consultoria dele, ele vai lá na empresa, decodifica, traduz e explica para a gente o que está acontecendo. Eu acho que é isso que ele faz, né? Eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas quando você passa no processo na USP, você recebe aprovação com o nome do orientador. Então, de cara, eu tive uma dupla alegria. Passei e vou ser orientada por Joel Dutra. Então, já Obrigado. fiquei feliz. Mas eu conhecia o Joel Dutra profissional, com toda a sua competência e etc e tal. E eu não tinha me dado ideia a essa época do tamanho da minha sorte, porque depois eu conheci a pessoa, que em toda a sua grandeza tem muita humildade, né? Um caráter, uma serenidade, um gentleman. Então, assim, aí eu descobri que a minha sorte era maior do que eu imaginava. Então, foi muito bom. Outra coisa que eu não sei se ele sabe, quando a gente começou a conversar sobre o tema, do que a gente ia pesquisar e tal, ele veio com um tema super interessante, mas daqueles cascudos, né, professor? E aí eu falei, não, mas se esse monstro quer falar sobre isso, eu não vou dar para trás, não. Fui para casa preocupada, difícil missão, né, professor? Mas com o tempo fui pesquisando e a gente foi conversando e acho que a gente chegou num trabalho pioneiro, né? E fizemos um recorte das competências políticas da liderança com uma perspectiva positiva. Então, apesar do medo inicial, da tensão, acho que no final a coisa saiu mais ou menos para a gente ir discutindo. Tem muita coisa para aprender ainda, mas, enfim, foi um desafio que acho que deu certo, né? Obrigado pelas palavras, viu, Paula? E acho que você tem uma grandeza incrível, né, de pegar esse desafio e trabalhá-lo, né, de forma muito profunda e de uma forma pioneira, né? Eu acho que o teu trabalho foi um trabalho rompedor, você trouxe uma série de reflexões que a gente não estava fazendo aqui no Brasil, né? Trouxe para a gente novos autores, novas linhas de pensamento. Então, você tem uma contribuição incrível, né, nesse tema. Ao que me consta, né, você continua sendo uma grande pioneira, né, nesse tema, né, você acaba sendo a grande referência, né, aqui no Brasil, nesse tema. Né? Então, eu que tenho que agradecer, né, o fato de você ter topado o desafio e ter feito um trabalho fantástico, né, em cima desse desafio. Tem muito para fazer, mas vamos que vamos, né? Professor, então o que eu queria usar e abusar do seu grande conhecimento e experiência prática, que além da parte acadêmica, na sua consultoria e nas melhores empresas, que você contasse para a gente qual que é o perfil do gestor brasileiro, quais são as nossas maiores necessidades de desenvolvimento em termos do que os nossos gestores precisam. O que você identifica aí nas pesquisas, na Uhum. consultoria? Obrigado pela pergunta. Olha, a gente tem
um aspecto também histórico, eu acho que é importante começar por aí. O Brasil sempre foi um país fechado, né? Fechado para o ambiente competitivo, pela sua natureza geográfica, né? Mas isso também, ao longo, principalmente do século XX, se mostrou muito adequado, né? E o nosso primeiro modelo econômico é um modelo de substituição de importações, então a gente vai também proteger os investidores aqui no Brasil, né? E o governo militar mantém essa linha porque interessa para desenvolver o empresariado brasileiro. Então, a gente só vai ter realmente uma abertura da nossa economia na década de 90. Então, nós não tínhamos um ambiente competitivo, né, aqui no Brasil. Então, normalmente, a nossa liderança era composta ou por empreendedores ou por pessoas que eram muito boas tecnicamente. Então, isso criou, inclusive, um modelo mental, uma forma de ver a liderança no Brasil nessa direção, quer dizer, as pessoas boas tecnicamente ou funcionalmente, elas acabam sendo as pessoas indicadas para a liderança. Então, historicamente, isso vai acontecer, né? O bom técnico vai virar o gerente, o bom vendedor vai virar o gerente de vendas e assim sucessivamente, né? Com o ambiente mais competitivo a partir dos anos 90, a gente vai observar essa liderança se preparando em termos de gestão, né? Então, a gente tem um boom de cursos para executivos no Brasil e muitas dessas lideranças acabam se preparando, né, para esse ambiente mais competitivo. E a gente vai entrar nos anos 2000 com a nossa liderança, com esse perfil, né, de ser bons técnicos, bons profissionais na sua área de atuação, e, ao mesmo tempo, já com um verniz, né, de gestão, de técnicas de gestão, né? Mas nós verificamos grandes problemas comportamentais, né? Então, uma dificuldade dessa liderança se tornar mais efetiva, né, por conta de aspectos mais comportamentais. Então, os aspectos que nós detectamos na pesquisa foram lidar com a diversidade, delegar, a comunicação, o desenvolvimento de parcerias e alianças políticas internas na organização e externas. Então, dificuldades bastante típicas, né, da nossa liderança. Ao mesmo tempo, nós vamos ter as nossas organizações, até o começo dos anos 2000, cobrando das nossas lideranças resultado, né, a qualquer preço, a qualquer custo, né? A partir dos anos 2000, as organizações começam também a perceber a importância do como esse resultado ele é obtido, né? Então, também as organizações começam a estar mais atentas, vamos dizer, a esses aspectos comportamentais, né, da liderança. Então, a gente vai constatar isso, ao mesmo tempo a gente vai percebendo, a partir dos anos 2000, aqui no Brasil, uma maior atenção, vamos dizer, a esses aspectos comportamentais, né? Então, eu diria que esse é uma característica da nossa liderança. Houve também um outro fator, né, que foi importante na segunda metade, na segunda década dos anos 2000, que foi a entrada da inteligência artificial, né, nas nossas organizações. Ela começou em 2013 pelo judiciário, medicina, depois em 2015 no sistema financeiro de atacado, depois varejo, e depois entrou nas indústrias, empresas de serviço. O que nós vamos percebendo, né, com uma demanda dessa tecnologia é a cooperação. A cooperação gera uma demanda que se apresentava na primeira década dos anos 2000, mas ela cresce muito na segunda década, né? E aí nós temos também um ponto de atenção, né, para as nossas organizações, embora as organizações tenham consciência da importância da cooperação, da colaboração, isso está nas competências de gestão, a prática não é essa, né? A prática ainda é uma prática que estimula a competitividade, né, que estimula as pessoas a se fecharem, né,
e não assumirem essa postura mais cooperativa. E eu diria que isso se acentua mais, agora já no finzinho da segunda década, entrada nessa terceira década dos anos 2000, que é a modelos mais contemporâneos de gestão, como metodologia ágil, por exemplo, né, onde a base dessa metodologia é a cooperação, né? Então, a gente vai vendo essa questão da cooperação, da visão sistêmica, né, como questões mais recentes, né, e que também tem essa característica comportamental, né. Então, eu diria que esse talvez seja o grande ponto, né, de desenvolvimento da liderança, esses aspectos comportamentais, né. Você também tem uma visão bem... tem essa discussão do líder, gestor, essas nomenclaturas às vezes se perdem e fazem com que seja pouco tangível essa diferença, né? Então, conta para a gente qual que é a sua visão sobre essa distinção entre líder e gestor. Obrigado. Então, a literatura americana, principalmente, encara o líder como aquela pessoa inspiradora, né? E o gestor como a pessoa que cuida da parte mais burocrática da gestão, né? O dia a dia da gestão, os documentos, né? Mas nós fomos encarando isso de uma forma um pouco diferente, né? Porque nós fomos percebendo ao longo das pesquisas que quando chega um momento da vida da pessoa, né, à medida que ela vai crescendo na liderança da organização, que ela tem que assumir a gestão de recursos escassos. Então, ela tem que brigar por esses recursos. Então, nós fomos caracterizando, né, essa briga por recursos, esse embate, né, do dia a dia de arena política, né? A gente observa que, normalmente, a pessoa entra na arena política quando ela assume uma gerência tática, né? E a gente precisava, para nós aqui, para efeitos de estruturar essa discussão, né, a gente criar um termo, criar um parâmetro, né, e a gente começou a criar o parâmetro de gestão, né, quer dizer, a pessoa entra nesse universo de gestão, vamos dizer assim, que não é só a gestão da equipe, mas é a gestão da organização como um todo, né, desse ambiente político, e não é só o ambiente de discussão de recursos, né, mas é um embate político entre áreas, entre fronteiras dentro da organização, né? Pegando um exemplo, eu sou um gerente de qualidade e, de repente, eu começo a apertar os critérios de qualidade e daí o gerente de manufatura vai querer o meu fígado, ou o gerente financeiro vai querer o meu fígado, né? Se do outro lado eu afrouxo os critérios, né, quem vai querer o meu fígado é o gerente de marketing, é o gerente de vendas, né? Enfim, eu só estou querendo mostrar assim, isso vai acontecendo com todas as áreas dentro da organização, né? Qual é a fronteira, né? Como você se posiciona? Então, esse embate, né, do dia a dia, ele está sempre presente, né? Então, aí da empresa onde todas as decisões são tomadas pelo pessoal de finanças ou todas as decisões são tomadas pelo pessoal de marketing. Então, todas as decisões, elas requerem o concurso, né, dessas várias unidades organizacionais. E é claro que isso não é uma discussão trivial, fácil, né? É sempre uma discussão difícil, as pessoas querendo preservar os seus espaços, então, isso que a gente chama, então, de arena política, além da discussão de recursos escassos, né? Então, a gente foi caracterizando essa posição, né, quando a pessoa entra na arena política, de gestão, quer dizer, então a pessoa se torna um gestor, né? Nem todo líder, ele vai estar na arena política, principalmente quando eu penso em lideranças operacionais, lideranças técnicas, né? Essas lideranças, elas têm um papel de liderar os seus times, mas eles não estão disputando recursos, né? Normalmente, quando essa pessoa precisa de recursos, ela pede para o seu gestor, e esse gestor é que vai discutir os recursos. Então, eu posso ter um líder que não é gestor,
né? Ou seja, é um líder que... E para nós, essa distinção entre líder e gestor ficou muito interessante dessa maneira, né? Porque a gente consegue ilustrar e fazer com que as pessoas percebam nitidamente essas fronteiras, né? Quando realmente a pessoa começa a entrar numa trajetória de gestão, né? E esse início da trajetória de gestão é exatamente quando a pessoa entra na arena política da organização. E claro que daí essas arenas vão se tornando cada vez mais sofisticadas, mas eu acho que isso é uma linha de corte importante, né, para a gente entender a dinâmica, né, da liderança nas nossas organizações, né? Então, conta um pouquinho só sobre essas diferenças, essas arenas são diferentes, só uma pincelada de como elas são diferentes, né? Quais Ah, sim. níveis de Olha, complexidade. a arena política depende, na verdade, da sofisticação da empresa, mas normalmente a gente tem uma arena política que a gente chama de uma arena de nível tático, né? Onde as pessoas estão gerindo recursos escassos, onde você está estabelecendo essa relação entre áreas, entre unidades administrativas, organizacionais, né? E depois um outro degrau, que é um nível estratégico, né? Onde, no nível estratégico, as pessoas estão mais voltadas para fora da organização, né? Elas estão tentando viabilizar a organização no meio onde ela se insere, né? Então, essas pessoas estão muito mais voltadas para a relação com stakeholders, com a sociedade, né? Buscam influenciar, serem formadores de opinião, né? Também o acesso à informação relevante para a empresa, ela está disponível em redes, né, muito restritas, né, então essas pessoas têm que ter essa circulação social, né, que acaba sendo crucial. Então, a característica dessa arena política do nível estratégico, ela é muito diferente, né, porque tem uma arena interna, né, mas também tem uma arena externa, né, dessa relação com formadores de opinião, com stakeholders, né, dentro do mercado. Então, são pessoas que estão muito mais expostas, e claro que a reputação, né, das pessoas nesse nível estratégico está muito associada à capacidade dessas pessoas trazerem informações relevantes para o negócio, né, pensando na perenidade da organização, ou na sua expansão, em novas oportunidades, né? Então, são arenas muito distintas. Claro que isso também vai requerendo perfis diferentes, né? Nem sempre um bom gerente tático ele tem um perfil para essa arena política do nível estratégico, porque implica em essa pessoa ter muito mais disponibilidade, ter muito mais condições dessa exposição social, né, para fora da organização. E nem sempre as pessoas gostam disso, querem isso para si, né? Tá com o meu microfone aqui. Uhum. Inclusive, isso é uma coisa que tem sido falada, da demanda para os líderes das organizações agora atuarem de forma mais presente nos debates políticos, nas Uhum. questões públicas. E aí a gente viu um movimento aqui durante a pandemia de alguns líderes que fizeram o movimento Não Demita, Vacina para Todos. Qual que é a importância disso, o papel disso e os desafios disso também para esses gestores, né? Claro que para a organização, essa exposição da sua liderança, ela também é positiva, né? Porque, de uma forma ou de outra, isso também se traduz, né, na marca, no papel da própria organização, né? Mas nem sempre a liderança estratégica, né, das organizações tem essa disponibilidade ou esse perfil, né? Eu acho que é muito importante, né? A organização ela está
sempre muito engajada, né, nesses movimentos ambientais, sociais, né, e hoje, não só pensando no mundo inteiro, né, são iniciativas extremamente valorizadas, né. Muitas organizações já faziam isso de uma maneira natural, né, mas agora com o chamado ESG ou ISG, né? Depende como a gente queira chamar, mas isso tem trazido alguns benefícios para a organização em termos de acesso a financiamentos mais baratos, acesso a determinados espaços onde a organização não tinha, né? Então, a gente vai vendo pelo movimento global, né, não só nacional, a importância desse posicionamento do dirigente empresarial, né, que antes não era tão exigido, mas cada vez mais você vai vendo uma sociedade que exige esse protagonismo, né, do dirigente empresarial, e não dá para ele ficar escondido, né, como ele podia ficar lá no passado, né? E acho que cada vez mais esse protagonismo ele é valorizado, ele é demandado, né? E eu acho que também os dirigentes empresariais vão, ao longo do tempo, tendo que se preparar para isso, né? Ter condições também de ter esse posicionamento, né? Mais amplo, mais aberto, né? E, claro, também, na medida que você começa a circular, né, nesses ambientes, né, eh, de movimentos sociais, você também vai tendo acesso a mais informações, a contatos importantes, né? Então, de uma maneira ou de outra, você vai construindo alianças, né, importantes que vão fortalecer também a organização, né, vão fortalecer aquele grupo ao qual você pertence, né? Então, isso a gente vê como algo crescente, né, na nossa sociedade, né? Vai tendo uma questão da reputação da própria organização, né? E da Pois é, maior consciência das pessoas, vai pois juntando é, tudo, né? tudo. Tudo ao mesmo tempo. É, Então, conta para a gente também o que você entende que hoje são os maiores desafios dos gestores nesse cenário atual tão complexo. Então, nós, 2020, agora 2021, a gente também realizou, nós realizamos várias pesquisas, né, da Covid, do home office, dessa nossa nova realidade. E a gente foi percebendo, né, tanto na pesquisa quantitativa como qualitativa, Uhum. é, como essa realidade foi demandando, né, das nossas lideranças um aprimoramento da sua atuação nesses aspectos comportamentais. Eu diria que, principalmente, a questão da comunicação foi algo extremamente demandado, né, das nossas lideranças, né? Então, eu vejo aqui alguns desafios importantes. Um primeiro desafio é as nossas lideranças capitalizarem em cima desse desenvolvimento que elas tiveram durante a pandemia, né? De naturalmente elas terem que desenvolver essas habilidades comportamentais, mas eu constatei nas nossas pesquisas qualitativas que muitas pessoas desenvolveram isso não de forma consciente, né? Muito mais como uma reação às demandas daquele contexto. E acho que é muito importante trazer isso para o consciente, né? Até para você se apropriar disso e trabalhar isso como um ganho, né? Da liderança. Então, eu acho que esse é um desafio. O outro desafio é uma exigência cada vez maior das organizações, de um processo mais ágil de decisão, um processo mais lateral de decisão, que também a gente foi percebendo que foi estimulado durante a pandemia, né? Porque as organizações tinham que tomar decisões difíceis num curto espaço de tempo. Muitas organizações tiveram que se reinventar quase que totalmente, né, dentro
da pandemia, e esses alinhamentos horizontais, eles foram muito importantes, né? E as pessoas começaram a se comunicar muito mais, interagir muito mais, né? E acho que também é um outro aspecto importante ser capitalizado, né? Essas alianças políticas que acabaram se formando dentro das organizações de uma forma muito intuitiva, né? O quanto que também a gente traz isso para o consciente e traz isso de uma forma mais elaborada, né? Eu vejo que hoje, talvez o grande desafio é esse aspecto da cooperação, da colaboração, né? De você realmente criar condições objetivas na organização para estimular isso, valorizar isso nos gestores, né? Da organização de uma forma geral, né? Aí tem uma outra pergunta que é nesse sentido mesmo. Como que você entende qual que é o impacto da compreensão dessa dimensão política na carreira das pessoas, no processo sucessório das empresas, né? Puxa, bela pergunta. Então, a gente foi observando também na nossa pesquisa um problema muito sério, né? Normalmente, a pessoa, quando assume o primeiro degrau de gestão, né? Ou seja, ela começa a entrar na arena política, muitas pessoas têm dificuldade para fazer isso, né? Então, elas acabam se ancorando na atividade anterior dela, né? Então, se era um supervisor operacional, ele continua ainda com muita atividade operacional, né? Se era um profissional técnico, ele continua com muita atividade técnica, né? Se era uma pessoa de vendas, ele continua ainda com muita coisa do campo, né? E o que a gente foi observando, que essa situação para a pessoa é confortável, porque ela não precisa abrir mão daquilo que ela ama fazer, que ela gosta de fazer, e ao mesmo tempo ela assume uma posição gerencial, quer dizer, com status, remuneração. Mas ela não assume plenamente a sua posição, né? E, normalmente, essa lacuna que ela deixa é ocupada pelo seu superior, né, um diretor, né, que acaba ocupando esse espaço que a pessoa não ocupa. E isso faz com que a pessoa não se desenvolva, né, ela não se torne plena na posição. E é muito comum nas empresas brasileiras, principalmente, você ter muita dificuldade de sucessão de níveis estratégicos, né, porque exatamente a pessoa que está no nível tático, ela não se desenvolve, ela não desabrocha, né, nesse sentido. Então, esse é um ponto também de atenção para as nossas organizações e para o gestor, né, que está nesse nível tático. É muito importante que essa pessoa, primeiro, se consolide na posição, né, ela realmente ocupe plenamente a sua posição, porque ao ocupar plenamente a sua posição, o que vai acontecer? Ela, naturalmente, ela vai sendo mais jogada para dentro da arena política da organização, né? A gente estima que, no nível tático, de 60% a 70% da demanda sobre ele, né, em termos de trabalho, seja uma demanda política, né? Então, é muito importante que a pessoa tenha tempo, que ela tenha condições de se dedicar a essa arena política. Na medida que ela começa a se dedicar, ela vai percebendo oportunidades de construir interfaces, né? De ampliar a sua relação com seus pares. E essa relação com os pares, ela acaba sendo crucial, porque é isso que vai te dar sustentação política, né? Ou seja, é muito importante que você, na posição gerencial, você construa alianças, né? E essas alianças, você não vai construir se você ficar fechado no seu feudo, né? Protegido ali no seu feudo, né? Fazendo aquelas relações organizacionais mínimas, né? Exigidas, né? É muito importante que você tenha condições de ter essa exposição, né? Política, construir alianças, sustentar essas alianças, né, dentro da organização.
E na medida que você vai fazendo isso, né, você vai participando de projetos dentro da organização, projetos cada vez mais estratégicos, né, e naturalmente você começa a se aproximar mais do nível estratégico da organização, né. Só pegando aqui um exemplo, nós acompanhamos em 2020 uma experiência muito interessante, uma grande usina de açúcar e álcool. Ela fez toda uma revisão do seu planejamento estratégico e contratou a McKinsey para fazer essa revisão. E aí o presidente, de uma forma muito sábia, né, ele colocou como contrapartes, né, da McKinsey 5 gerentes táticos. Ele não colocou pessoas do nível estratégico, ele pegou 5 que eram pessoas que estavam já sendo vistas como potenciais sucessores, porque eles já se articulavam politicamente dentro da organização, né? E eles, então, junto com a McKinsey, desenvolveram toda a revisão estratégica da organização e eles apresentaram o projeto estratégico para a diretoria, depois apresentaram o projeto estratégico para o conselho, né? E é muito interessante a gente observar, né, como eles eram antes dessa experiência e depois dessa experiência, né, como aquilo fez com que essas pessoas crescessem, né, dentro da organização, em termos de reputação, de compreensão do negócio, né, sabe, e aumentou em muito o nível de contribuição dessas pessoas para a organização e para os seus pares, né. Então, mas isso desculpe. Isso só voltando, para os seus pares, mas isso é possível na medida que a pessoa consegue assumir plenamente a sua posição e conseguir interagir com essa arena política da organização. Caso contrário, a pessoa ela fica encolhida, né? E ela não vai conseguir desenvolver essas alianças, ela sempre vai ser um tarefeiro, um cumpridor de demandas, né? Mas nunca vai ter uma postura mais protagonista, né? Dentro da gestão da organização, da construção do futuro da organização. Maravilha! Sempre uma aula. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar desse tema? Não, nossa, achei as perguntas maravilhosas, né? Acho que você foi cobrindo todos os pontos, né? Uma delícia, né? E me senti assim com esse espaço de ir falando e abrindo o coração e trazendo a experiência, né? Uma delícia estar aqui interagindo contigo. Muito obrigado, viu, Paula? É sempre delicioso te escutar, a gente sempre aprende muito e acho que vai ter muita gente que vai se beneficiar dessa entrevista. Muito obrigado, Paula, pela oportunidade. Muito gostoso eu que estar agradeço. com você. E agradeço a todos que estiverem nos assistindo aqui, né? Desejo muito sucesso e um abraço a todos. Obrigada.